quero agradecer a Deus a rica oportunidade que Deus me concede nessa noite, por tudo que Deus foi, é e continua sendo. Sou muito grato a Deus, que aqui seria o último lugar que eu ia passar de férias, mas Deus muda o rumo e me levou primeiramente, né? Eu me alegro muito com Deus, irmãos, porque Deus tem seus meios de trabalhar que homem, ciência nenhuma, entende. As coisas de Deus vai muito mais além do que o homem pode contemplar e ver. Servir a Deus é mistério. Se fosse servir a Deus, eu souber o que Deus vai fazer, seria muito fácil. Servir a Deus é mistério e Deus nos honra. Sou grato a Deus pela vida do pastor Marcos. Fiquei muito feliz que Deus me presenteou, que foi aniversário dele. E eu sei que ele é teólogo, que eu acompanho ele na rede. Ele é professor de teologia, então ele é mestre. Mas ele tem uma chamada que quem dá é só Deus, pastorear. Pastorear. Pastorear em hebraico quer dizer pai. Então, Jesus Cristo falou, verdadeiramente, meus filhos são aqueles que fazem a minha vontade. Se eu estou na igreja, na graça dele, ele é meu pai espiritualmente. Então, quando eu venho para cá, eu estou sob a graça, a unção dele. E Deus é muito bom, irmãos. Deus falou, vai continuar falando. Deus já começa falando. Falou com Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisar é santo. Desde a porta ao altar, não é minha casa, não é tua casa, que os milagres acontecem, você sai transformado. E a palavra vai te fortalecendo a cada dia. É porque é mistério, e muitas das vezes a gente não entendemos. Tem uma semana que Deus colocou no meu coração essa palavra, em Abacuque. Os irmãos acompanhem, por favor. 3. Que a gente vai entender um pouquinho o poder e a maravilha de Deus. Que esses 17, 20 anos na presença do Senhor, eu sempre quando eu abro a Bíblia, Deus me cobra, as coisas estão boas, ou está de mal a pior, eu paro e fico refletindo. Em Abacuque 3, 2 ao 17 e 18. Vou estar lendo para não perder tempo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica na tua ira de dar misericórdia. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exaltarei no Senhor da minha salvação. Jeová, ó Senhor, é minha força, e me fará os meus pés como as da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. A Bíblia, irmãos, é muito gostosa de ler, porque esses dias eu falei com uma pessoa, você pode ler ela de manhã, ela vai falar de um jeito, à tarde de outro e à noite outro. É o único livro na terra, irmãos, que ela se renova a cada dia, a cada instante. O Face é muito bom, o WhatsApp é muito bom, acompanhar a Bíblia pelo celular é muito bom, mas bom mesmo é carregar a Bíblia do Senhor. Que aqui está a palavra, é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que vai te levar para o céu, irmãos. Os tempos têm se mudado, mas a palavra nunca se mudou. Deus falou que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. É lógico que nós temos que se adaptar, irmãos, porque os tempos estão se avançando, mas a palavra do Senhor, irmãos, temos que prosseguir e ir até o fim. Quando Deus, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, usa o profeta Abacuque, naqueles tempos, para falar desta maneira, Deus estava dizendo que o povo já não queria mais ter intimidade com Deus, estava cansado, estava com dificuldade, como nos dias atuais. Ou seja, irmão, dependendo das circunstâncias, que a cada dia nós vamos caminhando, nós estamos na presença do Senhor, buscamos ao Senhor, mas tem momentos nas nossas vidas que nós não suportamos. Mas eu fico com aquela passagem, se não perdeu a fé, não perdeu nada. Servir a Deus não é muito fácil. Louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor. Não é fácil, mas também não é difícil, irmãos. Meu fardo é leve e suave. Muitos embaraços que acontecem na minha vida, louvado e engrandecido ao nome santo do Senhor, ou eu procuro
ou então é permissão de Deus. A gente temos que ter discernimento, mas servir a Deus é grandioso, irmão. Deus honra. Deus pega uma pessoa do lamaçal do pecado e coloca no lugar de príncipe. Para quê? Para saber que Deus é Deus, não para a glória dele, mas para saber que Deus que faz, Deus que muda uma história de um homem. Eu estou com um amigo, 40 dias, estado de coma, já deram como morto. A medicina, os médicos que eu conheço da cidade é pequena, mas eu falei, concordo, a medicina está dizendo que está morto. Se não morreu, não desligou o aparelho, porque a última palavra quem dá é Deus. E se ele morrer, que morre a carne, e eu não fiz o apelo para ele, que ele já está entubado, e eu tive a oportunidade 2 vezes de falar com ele, e eu não fiz o apelo, ele é católico, ninguém presta, ninguém vai para o céu, enfim. Mas quem faz o milagre, a obra, na obra e na nossa vida é Deus. Quando o homem, a mulher de Deus, irmão, entrega a sua vida para Deus, independente de tempos difíceis, ou de momentos bons que nós passamos, quem se responsabiliza não é o homem, é Deus. É por isso que eu sirvo ao Senhor, irmãos, 19 para 20 anos, eu não tive um encontro com o homem. Respeito às autoridades, meus líderes, né? Porque se eu andar com 5 homens de Deus, eu vou me tornar o 6º. E se eu andar com 6 idiotas, eu vou me tornar o 7º. Quando o homem, a mulher de Deus, anda com o homem de Deus, ele se enche de Deus. Quando ele se anda com uma pessoa que não quer nada com Deus, irmãos, ou automaticamente ele ganha ele para Jesus ou ele se enfraquece. Então, as coisas espirituais é muito mais além do que nós imaginamos. Enquanto nós estamos na casa do Senhor, Deus nos guarda, nos honra. Mas eu saio daqui, eu tenho a minha casa, tenho a minha vida física, mas eu nunca posso esquecer. Eu gosto muito da oração de Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, que ele não era bobo, quando ele acordava, era o fôlego de vida. No almoço e quando ia repousar. Senhor, guarda a minha entrada e a minha saída. Era o suficiente para Deus atender. E quando Abacuque, Deus aparece a Abacuque e fala para ele essa passagem, irmão, como um curral, uma figueira não vai ter figo, e um curral não haja vaca. Curral foi feito para ter vaca, e figueira ter figo. É porque o povo já estava disperso, é muitas das vezes Deus querendo me abençoar, fazer acontecer, e eu me afasto de Deus. Ah, presbítero, mas servir a Deus é troca, não é gratidão. Primeiramente que eu sirvo a Deus é por gratidão, por tudo que Ele foi, e continua sendo nas nossas vidas, irmãos. Amará a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a minha esposa, amo a minha filha, agora eu tenho uma neta, mas primeiramente a Deus. Opa, quem me deu o fôlego de vida, quem guarda a minha... Aí sim, hoje em dia está uns embaraços, ama todo mundo e deixa Deus em 2º e em 3º plano. Mas quem te honra, quem te abençoa é Deus, irmãos. E para Deus a gente tem que dar o melhor. É sair da nossa casa assim e falar, Senhor, hoje eu estou na provação, estou de mal a pior. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Falei para minha irmã, o inverno está indo embora. Mas muita gente gosta do frio. Mas se a pessoa só fosse frio, eu não aguentava, irmãos. Por isso Deus criou as 4 estações. Assim é na nossa vida. E pastor, é tão difícil. Eu vendo um testemunho aqui, a irmã Cida, a pastora falando. O pastor, ele tem que estar sorrindo. Tem que estar tudo bem. No dia que ele já fecha um pouquinho a cara, ou a pessoa um pouco fechada. Não, o pastor me tratou mal, mas todo mundo tem problema, né? O pastor não pode ter. E se tiver, ninguém entende. E quando a gente está com problema, o primeiro telefone que a gente toca é para um pastor. É uma responsabilidade tão grande, irmãos. Eu me louvo que quando Deus me chamou, eu pedi a Deus, deixa eu pelo menos sentadinho na cadeira. E se o Senhor me der condições de obreiro, de abrir a igreja igual o irmão me recebeu ali, fechar e fazer uma oração, já está bom, está pago. Glória a Deus. Mas a Deus tem um propósito em cada vida aqui, tem os seus meios de trabalhar, irmãos. Mas a vitória do Senhor não está no começo. Repare que de Gênesis a Apocalipse, Deus já me deu uma oportunidade, que eu conheci, aceitei Jesus como único e suficiente Salvador. Começo. Um bem eu já estou. 17, 18 anos, que é a idade que eu já estou. Mas o começo eu já tive um meio. A vitória do homem e da igreja do Senhor não está no começo nem no meio, está no final. Para aquele que permanecer e até o fim. Mas muitos não aguentam. Faz Jesus de baganha. Aí hoje eu estou na aprovação. Que provação, irmão? Você está bem e não sabia. Está com fôlego de vida. Deus às vezes permite certas coisas na nossa vida para provar onde está a nossa fé. Aí o primeiro vento eu vou largar a igreja, como a igreja fosse culpada, que a igreja não é as 4 paredes, somos nós. Deixa o irmão para lá com seus problemas, não, irmãos.
Deus nos fortalece. Eu preciso da oração do Julián, do pastor, dos irmãos. Na igreja não tem mais forte e a cabeça é Jesus Cristo. O profeta, sim, se crê no profeta, prosperará. E o anjo da igreja é o pastor. E a boca dele tem poder, tanto para me abençoar e me amaldiçoar. Porque a Bíblia diz, os que são abençoados serão amaldiçoados, e que me amaldiçoar sereis amaldiçoado. Então a gente temos que vigiar, tomarmos cuidado com o que Deus nos deu, irmãos. E eu sirvo a Deus assim, irmãos. Servir a Deus é mistério. Eu falo que, para minha esposa, se eu pegar a minha moto e meu carro daqui aonde eu moro, eu vou gastar 2h30. Isso é a ótica humana. Mas se Deus lá de cima, que tudo está na sua mão, está no seu controle, Ele faz eu chegar em 10 minutos. E se Deus permitir, eu chego em 10 horas. Porque tudo é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, e é tudo por Ele, irmãos. Primeiro passo, louvado e engrandecido, irmãos, que a palavra vai entrar na tua vida e você vai ser impactado por ela, é você aceitar que você é carente, pobre, miserável, não estou falando financeiramente não, pobre, miserável e carente, como Davi orava a Deus. Davi era segundo o coração de Deus, então ele não era qualquer homem, ele tinha intimidade com Deus, Deus usava com ele e honrou. Mas só que ele falava, Senhor, quando eu entrar na tua presença, tenha misericórdia de mim, eu sou um pobre e miserável. Olha a autoridade que ele tinha e a humildade de reconhecer que ele era dependente de Deus. E eu gosto muito de servir ao Senhor, que quando nós, irmãos, achamos que nós estamos bem, estamos fortes, aí que nós estamos fracos. Mas quando nós estamos fracos, mas ainda está na presença do Senhor, está vindo na igreja, se consagrando, orando a Deus, jejuando, aí você fala assim, aí que eu estou, quando eu estou forte, aí que eu estou fraco, mas quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque a honra, a glória é dele, por ele. Deus é tão fiel que Deus não deu autoridade. Ah, não, o presbítero Everton subiu um monte, orou um monte, leu muita palavra, expulsa o demônio no nome do Everton, não. O demônio é expulsado no nome de Jesus. Deus não falou, sei quem é Paulo e quem tu és. Porque Paulo era um homem que tinha uma vida constante com Deus, uma intimidade com Deus. Ele não era qualquer um. Eu sei quem é Paulo e quem tu és. O próprio inimigo o acusou, porque Paulo era um homem separado por Deus, escolhido por Deus, como a igreja do Senhor é nesta noite. O homem, irmãos, e a mulher de Deus sempre tem alguma coisa para apresentar ao Senhor. Com tudo que nós temos passado, irmãos, com todas as bênçãos, com todas as dificuldades, olhe para trás e olhe onde você está. Você está muito bem e não sabia. Mas só que servir a Deus, pastor Marcos, tem mistério. Tem mistério, que se fosse fácil, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Servir a Deus tem mistério. E Deus vai revelando a cada dia, a cada culto que você vem, você vai aprendendo do Senhor. Senão todo mundo era rei, senão todo mundo era servo, tem mistério. Todo mundo permanecia na presença do Senhor. Aí os irmãos falam, irmão, mas o que vence? O que tiver mais forte. Se eu der lugar à carne, a carne vai vencer. Agora, se eu me envolver com as coisas de Deus, com a espiritualidade de Deus, o que vai vencer? O Espírito. Então, o Espírito da igreja tem que estar sempre fortalecido no Senhor. Por isso que você vê muitos caem e não conseguem se levantar, porque dá lugar à carne, a carne brada. Mas quando você dá lugar ao Espírito Santo, irmãos, às coisas de Deus, sempre o Espírito de Deus se responsabiliza e te deixa de pé. Eu gosto muito daquele louvor, esses 20 anos de trajetória, e era uma cantora que eu admirava muito, e gosto muito. Deus usava e usou muito na terra, até nas madrugadas, Ludmila. E ela morreu, né, há pouco tempo, né, pastor? De câncer. Mas eu ficava ouvindo os louvores daquela madrugada no início da minha conversão. Os poderes de Deus, as maravilhas de Deus. E aquela mulher, o Espírito Santo visitava de uma tal maneira, ela tem um louvor que eu olhava assim, irmãos, o que ela mais precisava, o marido deu as costas para ela, uma quebra de aliança, e assim foi, ela foi escrevendo aquilo, aí tem um louvor que fala do Espírito Santo visitando na madrugada, e no final, ela falou, a carne, bradou, eu peguei uma doença, e ainda viveu uns 2, 3 anos em tratamento, mas eu vi aquela mulher pegar o microfone e louvar o Senhor, como seria o último dia na terra, mas fez a vontade do Senhor, porque ela sabia que o descanso dela não está na terra, estava no céu.
E o que ela mais podia contar naquele momento, irmãos, era com o esposo dela e com a família dela. A família e o esposo deram as costas para ela. Mas ela falou, não tem problema não. Me deram as costas, mas meu Deus é comigo. Aquela mulher tinha uma unção quando ela pegava o microfone para louvar o Senhor, engrandecer ao Senhor, que eu falei, Pai amado, graças a Deus que Deus usa cada um de um jeito. Mas são louvores que, se eu colocar assim, irmãos, eu posso estar arrebentado, falando fisicamente não, espiritualmente. E eu colocar assim, a minha alma me coloca de pé. E eu falo para minha esposa, olha, uma mulher numa situação estável, terminal, engrandecendo e bem dizendo que só o Senhor é Deus. E Deus que dá o fôlego e Deus que tira, mas engrandeceu a Deus até o fim. Então, irmão, servir a Deus é mistério. Não olhe pela ótica humana. A gente julga muito e age pelo olhar, pela aparência, mas Deus vem muito mais além. Deus nunca escolheu os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Paulo era um homem, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, tinha um conhecimento profundo na terra, mas de Deus ele teve que buscar. Porque ele escreve dizendo, buscai-vos primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Crescei na graça. Graça é a unção, virtude de Deus. No conhecimento é terrestre. Mas o homem sem a graça, a unção de Deus, ele não é nada. Conhecimento, irmãos, vai te ajudar e muito. Mas a graça é a unção na tua vida que tem que prevalecer, porque servir a Deus é mistério. Né? Servir a Deus é mistério. Então a chamada pastoral é chamado. É Deus que chama. E louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. O pastor Marcos conhece bem a Bíblia, que a gente acompanha e sabe. Jesus, não pensa que Jesus foi bem querido e vindo na terra, não. Tinha momentos que ele ia ministrar, o povo nem queria ouvir a tua palavra. E Jesus veio com 3 coisas, para salvar, libertar e transformar. O povo não queria ouvir. Por quê? Servir a Deus tem um processo da humilhação, da rejeição, para depois vir a bênção sobre a vida do Senhor, a exaltação. Aí muitas das vezes a gente fala, eu não vou mais na igreja porque o irmão olhou feio para mim, porque eu tive um levante. Glória a Deus, teve um levante na tua vida, mas quantos livramentos Deus te deu? O homem, louvado e engrandecido, o nome santo do Senhor, ele tem uma facilidade muito grande de mais murmurar e questionar a Deus do que agradecer. A diferença do louvado e engrandecido do salmista Davi, porque toda vez que ele entrava na presença do Senhor, primeiro, irmãos, ele nunca pedia nada. Ele sempre agradecia. E nós não, Senhor, estou na tua casa, quero te pedir isso, que o Senhor faça isso. Ele é pai, não é padrasto, ele vai fazer. Mas começa um pouco mais a agradecer a Deus. Tendo bem pouca força, não negaste o meu nome. Agora não, já quero entrar na presença do Senhor Deus. Estou precisando disso, tá? Que o Senhor faça, porque o Senhor é Deus, Ele vai fazer, mas não agradeço. Pelas provas, pelas lutas, pelo fôlego de vida, pelo meu deitar, pelo meu levantar. Não, irmãos, entra na presença de Deus. Você saindo daqui nesta noite, quando você for repousar, já agradecendo a Deus. Quando o homem de Deus, irmãos, ele se torna um pouco mais grato, Deus começa a abençoar. O homem, quando ele também se torna ingrato, irmãos, as coisas vão de mal a pior, porque a palavra ela tem poder e nos atrai. Então a gente temos que entender o chamado nosso, para que Deus nos chamou, para que nós estamos aqui. E o que Deus já fez, o que Deus vai fazer, há de fazer. Eu fico vendo, irmãos, essa igreja é uma igreja muito abençoada. O primeiro passo que você conhece a igreja quando ela é abençoada é quando ela tem um grande líder. Quando ela tem um grande líder, ela forma grande discípulo. Mas se o pastor Marcos pegar a igreja, falando aqui na autoridade de Deus, e colocar o povo de oração, irmãos, isso aqui fica pequeno. Mas só se crescer muito, a igreja quando ela cresce muito, às vezes ela não está crescendo, ela incha. É um pouco perigoso, né, pastor? Mas a gente vê aqui que é um povo que tem estrutura. E o pastor, na verdade, ele é tão abençoado que eu vi aqui no dia que tem membros que é pai dele na fé, mas pastor, na verdade, não gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha somos nós, que trazemos as ovelhas para a igreja e para o pastor cuidar. Mas ele é tão abençoado na vida dele, na chamada dele, que além de ele cuidar, ele gera ovelha.
Isso é dom, irmãos, é dom, não é sabedoria humana. Sabedoria humana a gente busca conhecimento, mas de Deus, é Deus que nos dá. E Deus, quando chama Abacuque, irmãos, para fazer a oração para o povo, porque o povo já estava disperso. E eu já me encontrei assim, muitas das vezes eu vou me encontrar ainda. Mas a palavra de Deus sempre nos fortalece e nos renova. Porque, irmãos, a gente não é super-homem, nem mulher maravilha. Mas a gente tem que entender que eu sem Deus eu não sou nada. E Deus sem mim é Deus do mesmo jeito. E hoje em dia, lá onde eu ando, o povo fala assim, eu estou fazendo a obra. Não, irmão, você está dando procedimento à obra. A obra já foi feita. Se depender de você ou de mim fazer a obra para, a obra já é feita. O que eu tenho que fazer, irmãos, é dar procedimento à palavra do Senhor, que Jesus não mudou, Ele salva, liberta e transforma. Nós temos que dar o primeiro passo. E Deus tem muito mais para fazer conosco. Eu gostei da pastora Cida, que ela trouxe uma palavra aqui e falou, vou guardar comigo, Deus não deve ninguém. E não deve mesmo. O homem deve. A gente deve banco, atrasa ali, aguenta suas contas, mas Deus não. Tudo que Ele fez por nós e faz, está pago. Só de nós estarmos na igreja, irmão, no mundo espiritual, se você soubesse, quem é os líderes entende um pouco mais, mas quem está começando, uma luta que você sabe, você sair de manhã cedo, trabalhar, deixar seus afazeres, vir para a casa do Senhor, engrandecer a Ele, bem dizer que só o Senhor é Deus e repousar em paz. Se você soubesse como uma barreira para travar a gente na cama, não fica lá mesmo, na tua casa, sentadinho. Para que eu vou no círculo de oração? Para que eu vou ouvir a palavra do Senhor? Eu já sei. Tem muitos pastores que sabem, mas não vivem mais, né? Conhecer não é viver. Por isso nós temos cada dia viver o seu dia. A alimentação de hoje vai me fazer bem, de ontem me faz bem. Ontem não, ontem foi ontem, o sono foi ontem. Todo dia eu preciso me alimentar, tomar água, assim as coisas de Deus. Eu preciso me envolver com as coisas de Deus. Então, irmãos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Quero agradecer ricamente. Se fortalece no Senhor. A minha irmã foi domingo, né? Ela é uma benção. Me perguntou, o que está acontecendo na minha vida? Eu falei, tem três enfermidades que Deus coloca na vida. Então permite que o inimigo coloque. E Jó? O que Jó era? Íntegro, sincero e temente a Deus. 3 qualidades que até hoje eu não vi na vida do homem. O que Deus permitiu na vida dele? Satanás, vai lá e toca tudo nele. Só não toca na alma e no espírito. Homem, temente, fiel e reto a Deus. Tem coisas na nossa vida que Deus permite. Tem coisas que nós procuramos. Mas até o adversário para tocar nas nossas vidas é permissão de Deus. Mas Deus sabe até onde eu posso resistir. E resistir o diabo, ele fugirá de vós. Fugirá no meu nome? Não, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos não é no nosso nome, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem enfermidade que é para a morte, irmão, mas tem enfermidade para que você venha glorificar, exaltar o nome santo do Senhor. E fisicamente, irmãos, a enfermidade fisicamente é de menos. Isso aqui é carne, sente? Isso aqui sente. Se você me beliscar, eu vou sentir. A maior enfermidade que tem, na verdade, irmãos, que a gente não... Os crentes, eu estou falando para crente, que aqui só tem crente, que ele acha que ele está bem, é quando ele está prostrado e é espiritualmente. Que fisicamente, irmão, é carne. A dor, coluna vem, dor nas pernas, carne. Agora, a pior enfermidade que tem é espiritualmente. Por isso a gente tem que cuidar primeiro da espiritualmente, aí vem mentalmente, fisicamente. E às vezes a gente está doente e achando que está bem. Então a gente temos que ter vigilância e sabedoria e uma mente sadia. E a palavra do Senhor vai se alimentando. Pega lá, eu não entendi. Pede revelação do Senhor. Coloca um louvor. A palavra é muito boa, eu gosto da palavra. E tudo foi criado pelo poder da palavra. Mas o Saul, quando estava endemoniado, o que Davi pegou com a sua harpa e foi fazer? Foi engrandecer ao Senhor. Olha o efeito do louvor que tem, irmãos. A palavra que alimenta, a palavra que fortalece, que nos coloca de pé, mas o louvor também é adoração a Deus. Deus criou os anjos só para que o adorasse. Se é para Deus, irmão, tanta palavra, tanto louvor, é para Deus. Coloca um louvor na tua casa, começa a engrandecer ao Senhor para você ver, ó, o inimigo, você não pode ver fisicamente, mas espiritualmente bate em retirada. Saul era homem de Deus, Saul não era qualquer um não.
quando ele se encontrou endemoniado, perturbado e endemoniado. Davi, como homem de Deus, pegou a tua harpa e foi engrandecer ao Senhor. E é assim que tem que ser. Está na luta, está na prova, glória a Deus. Mas eu vou te engrandecer porque o Senhor é Deus. E tem uma coisa, irmãos. Quanto mais Deus nos prova, porque Ele sabe que a bênção é grande. Agora, só eu que sei que eu vou suportar. Mas quanto maior é a aprovação do homem, da mulher de Deus, quando ele está na presença do Senhor, pode ter certeza. A bênção é grande. Mas tem que persistir e ir até o fim. Mas a pessoa não aguenta. Primeira prova, vou deixar o Senhor Jesus Cristo, como que ele tivesse culpa. Hoje em dia, esses dias eu peguei uma passagem e falei, hoje está um tal, se eu não estou aguentando mais meu esposo, a minha esposa, né? Como se o casamento fosse uma coisa qualquer. Vou largar. Você pega um carro novo seu, acaba a gasolina, você deixa na rua? Na hora de pedir a Deus, foi homem de Deus, mulher de Deus. A primeira aprovação não serve mais, porque você não vai deixar porque é seu bem. Quando estava tudo bem, na mocidade estava lindo, linda era maravilhoso. A primeira enfermidade que a pessoa passa, eu não quero mais. Podia ser você, poderia ser eu. Aí o povo não entende, eu vou largar. Larga, aí te arruma uma pior. Aí você vai se espremer e vai ver. Só mudou de nome e de endereço. Se Deus te deu, é para você cuidar. E o povo não entende, acha que é brincadeira. E Deus lá de cima conhece o coração do homem, ele criou tudo, ele formou. Deixa ele voar. Vamos dando corda para ele e para ela, fazer o que ele quer. Quando eu puxar, eu puxo de vez. Aí a pessoa, apertou. Aí, mas você procurou? E quando reconhece, glória a Deus. E quando ainda endurece o coração? Eu me alegrei que esses dias, glória a Deus, no tempo da nossa conversão, era tão mais difícil falar do Evangelho, né? O Evangelho, irmãos, Deus me deu na madrugada e a gente está sempre relembrando. O Evangelho, Jesus Cristo é respeitado no céu, na terra e o nome dele até no inferno. Hoje nos presídios, tem uma reverência tão grande, né? Eu falo, tem muitos que era melhor estar lá do que estar na rua, porque lá eu sei que está guardado. Já vi, eu falo para minha esposa, ela fala, você é um pouco durão. Eu falei, não, eu sou realista. Já viu alguém invadir um presídio e matar um filho ou alguém? Lá não, morre aqui fora. Lá dentro, pelo menos, ele vai ouvir a palavra, vai sair educado e transformado. Já que ele não quis o regime militar, que seja o regime de presídio. Então, quer dizer, irmãos, hoje, no meu tempo, não. Nos bairros desse aqui de São Paulo, se você pregasse a palavra, hoje não, tem respeito. O sistema aí fora manda respeitar a igreja, porque sabe que a igreja transforma e muda vidas. Que a palavra do Senhor é Jesus Cristo que faz isso. E todo presídio hoje tem uma igreja lá dentro. Ou seja, a pessoa não segue a Cristo por não quer. Se não quiser. Mas graças a Deus, muitos não passaram por lá e nem precisa passar, irmão, porque a liberdade não tem preço. Mas a pior prisão que tem não é eu estar preso, é eu viver na rua preso. Num passado, numa má escolha, de não servir ao Senhor. Aí a tristeza vem, a depressão vem. Por que causa a depressão? Tristeza da alma, tristeza profunda. Fico só remoendo. Eu não vou conseguir, eu não posso, eu sou coitadinho, um pobre coitado. Você mesmo vai trazendo palavra de derrota para a tua vida. Não, eu estou na prova hoje, estou sendo provado, mas meu Redentor vive. E Deus vai mudar a minha história. E o que Deus preparou para mim é coisas bem maiores que eu não possa ver. Servir a Deus é mistério. Se fosse uma matemática humana, todo mundo desvendava, irmãos. Mas o que Deus tem com cada um é diferente. Deus é amor, Ele é justiça, e Ele tem muito mais para nos honrar, nos abençoar. Eu me lembro, passando a oportunidade, que quando eu me converti, eu falava, eu não sei por que esse pastor aí manda eu dizimar e ofertar. A gente é crítico, né, irmãos? Por que esse pastor manda eu dar um glória a Deus, aleluia? Quando eu era São Paulino, eu ligava a televisão, vibrava, as coisas mudando, e para Deus, o glória é dele, a honra é dele, é por ele. É o único meio que o homem, a mulher de Deus, irmãos, engrandece ao Senhor, é dando glória a Deus, é o aleluia, e bendizendo o nome santo do Senhor. Aí Deus me colocou na igreja barulhenta, que o povo de 15 a 20 anos atrás era uma igreja barulhenta, irmãos. Você via as assembleanas assim, você ficava até com medo, né? Era barulhenta. E o pastor, eu me lembrei, tem sentido. Quando eu comecei a glorificar o Senhor, bem dizer que Ele é o único digno de honra, glória e poder, e exaltar o nome dEle santo na terra, Deus como Pai, estando acima de todos, de mim e de todos, começou a mudar a minha vida. Deus me libertou, transformou.
Aí eu falava para minha esposa, ele tem que dar oferta e dizimar? Ela falava, onde está o coração do homem, está o teu tesouro. Quer conhecer o homem é dar poder. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Aí eu falei, tá. E se eu não der? Deus é Deus do mesmo jeito, mas só que Deus quer ver onde está o teu coração. Se você não honra Deus no pouco, você acha que Deus vai te honrar no muito? Eu falei, amém. E detalhe, irmãos, ela pega e fala para mim, não adianta você subir monte, descer monte, ler Bíblia, falar monte. Se você não der o que é de Deus, você é mais torto do que um torto, porque você conhece a palavra do Senhor. E ali, irmãos, a gente não dá nada para Deus por troca, não. Não, troca não. Eu tenho que dar que é troca, eu tenho que dar por gratidão. Começa a abençoar o Senhor, começa a desprender das coisas mundanas, começa a abençoar o teu irmão, abençoa os seus líderes, os seus pastores, para você ver o que Deus é capaz de fazer. Eu me lembro que quando eu converti, eu tinha vontade... Meu carro só vivia cheio, eu andava isso aqui tudo, irmãos. 10, 8 pessoas, crianças, porque o carro que eu tinha era para obra, né? E eu olhava assim, Senhor, eu tenho vontade de ter um sapato, mas com 3 filhos, só eu trabalhando, se eu comprar um sapato, eu vou deixar de comprar um mantimento na minha casa, que a gente tem que abrir mão de uma coisa para ter a outra. O dinheiro da gente é limitado, e dinheiro não aguenta desaforo. Deus, eu ia contar na igreja, mas depois você falou, deixa na próxima campanha. Me permitiu, eu trabalhando na Vila Maria, no classe média alta, eu chutei uma caixa e tinha um sapato sintético. E era usado. E eu brincava assim, falei, o defunto morreu e é meu número. Quando minha irmã me dava roupa, era bem assim. Irmãos, eu não peguei esse sapato para mim, fiquei com ele uns 3, 5 anos, que era bonito. Eu era de um doutor, de um médico. Lustrei. Deus, depois daquilo ali, me abençoou tanto, que Deus me deu condição de ter 5, 10, me abençoar. E a primeira oportunidade que eu tive, eu falei, agora eu não vou comprar não. Fui numa fábrica, desenhei, eu tenho até hoje, tenho uns 12, 15 anos, desenhei, bico fino, sintético, só passa uma vaselina que eu falei para o meu cunhado. Mas tem muitas das vezes que Deus te permite, te levantei, te coloquei lá em cima, você tem abençoado o povo de Deus? Cadê o trabalho social na igreja? Aquele trabalho que você gosta de pegar 5 com um, 10 com outro, fazer uma cesta básica e levar para o irmão. Não. Aí te permite você andar descalço, de sapato, e te coloca lá embaixo mesmo para saber que Deus é Deus. Que nós somos assim, irmãos. Nós esquecemos muito fatos do que Deus já nos fez e faz. Eu pedi a Deus, eu falava assim, Senhor, me dê condições, Pai. Condições como? Deus, irmãos, tem mudado a minha história assim que eu falava, Senhor, me dê condições para abençoar o povo, porque o povo de Deus é um povo humilhado, massacrado. E Deus sempre honrou. Sempre honrou, irmãos. Deus tira de quem tem e dá para quem não tem, irmãos. Porque Deus é Deus. Nós tínhamos um trabalho aqui, que tinha um pai de santo que alugou a igreja para a gente, e ele de ouvir o louvor e era pai de santo e sabia que a igrejinha é pequenininha, como nós aqui, está crescendo e nascendo. Ele, no dia de pagar o aluguel, faltando 5 dias, ele falou, estou dando uma oferta para abençoar a igreja. Falei, pelo amor de Deus, o homem é pai de santo, não era mais, mas o prédio dele ainda abençoa a igreja, porque ele conhece o poder de Deus, só não quer servir a Deus. Olha o trabalhar de Deus. E Deus, irmãos, sempre nos honra, mas buscará a Deus sobre todas as coisas. Clama a mim, respondei-te-ei, anunciai-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Porque as coisas humanas é muito fácil. Se o pastor Marcos pisar no meu pé, eu vou sentir também, mas espiritualmente vai muito mais além do que nós podemos imaginar. E Deus não é padrasto, Deus é pai, tem muito mais para nos abençoar. Ame seu irmão, a tua igreja, seus entes queridos, mas coloque Deus acima de tudo e de todos, irmãos. Deus tem que ser o alvo, o centro da nossa vida é Deus. Você tem que amar as pessoas assim, até os seus inimigos, que é biblicamente, meus inimigos, Deus faz a obra, amanhã está me abençoando, está louvando ao Senhor junto, mas primeiramente põe Deus à frente de tudo. Senhor, estou indo para a igreja, mas primeiramente eu vou buscar ao Senhor. Teu seu horário, o irmão não vai, vai você. Porque através de você, você vai levar a bênção e a mudança para a tua casa, irmãos. Pode ficar em paz, o que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Deus já tem feito muito por nossas vidas. Não era nem para mim estar aqui, irmãos. O dinheiro a gente ganha, a gente perde, a gente conquista. Mas a paz, irmãos, é só Deus que nos dá. Tem muita gente que eu trabalho em lugares que é só de médicos e de doutores para cima, que eu faço segurança. Mas eu vejo, irmãos, que eles são até bons, mas está muito longe de Deus e está preso nas coisas mundanas. E isso aqui tudo é passageiro. E eles falam, você não tem nada. Eu falei, não tem onde cair morto. Se eu morrer hoje faz um dia.
Assim, né? Eles brincando, que eu perto deles. Mas eu tenho, que eu não vou falar, eu tenho a presença de Deus. Porque o lugar que eu trabalho, a gente não tem que estar divulgando a nossa religião. A não ser se chamar a gente pessoalmente, que eu estou lá para cuidar do que é deles, o mais bem precioso que é a vida. Então a gente tem que ter sabedoria, né? Então, irmãos, a gente acha que servir a Deus é só pegar aqui e vir para o culto e chegar na tua casa, repousar o Senhor. Não, irmãos, o culto vai muito mais além. Aqui foi o começo. E na tua casa você pode fazer o teu culto em agradecimento a Deus. Você vem para a igreja, já vem agradecendo ao Senhor. Porque eu costumo dizer, na minha igreja tem culto, ó, segunda, domingo e quarta teologia forte. Irmãos que não gostam de conhecer a palavra, quando vier um vento, não precisa ser um teólogo não, isso é chamado, é dom, mas tem que conhecer a palavra, a Bíblia. 3 vezes, a semana tem 7. E esses 4 dias, se eu não louvar o Senhor, me separar para Deus, eu vou aguentar o vento só porque eu sou presbítero? O inimigo não brinca de ser inimigo, irmãos. Estou falando para os irmãos ficar 24 horas na igreja, não. Todo mundo tem seus familiares. Mas coloca Deus como prioridade. É 2 horas e meia, eu tenho que ir para a casa do Senhor, eu vou, Pai, porque o Senhor me deu 24 horas, então eu vou devolver o que o Senhor me deu, o que o Senhor tem me dado e me fortalecido. E assim Deus vai transformando, irmão, Deus vai fazendo porque Ele é Deus. Mas Deus nunca vai me entregar tudo que eu pedi. Se crerem em mim, Jesus Cristo citou, qualquer igreja falará sinais maiores que eu fiz, mas tudo que eu pedi no nome santo do Senhor, se Deus me entregar que Ele é Deus e conhece o coração do homem, amanhã, estou longe. Porque Ele conhece o coração do homem, da mulher, irmãos. Tem muita gente que pede a Deus e Deus não entrega tudo que tem na vida dele, vai entregando cada dia o seu dia, porque larga a presença, sai da presença do Senhor. Pode ser um milagre, mas todas as bênçãos que Deus nos entregar, o homem de Deus dá as costas para Deus. Se tem uma coisa que Deus conhece, é o interior do homem. Então, cada dia Deus vai dando o que nós suporta, que sejam bênçãos ou provações. Mas Deus jamais vai colocar uma cruz nas minhas costas, e eu na presença do Senhor, que eu não possa carregar. Jamais, irmãos, porque Ele é justo, fiel e verdadeiro. Então, engrandece ao Senhor, saia daqui bendizendo, engrandecendo ao Senhor por tudo que Deus já tem feito, faz e continua fazendo nas nossas vidas. Sou muito grato a Deus, porque eu não sou pregador não, mas todo mundo tem uma história para contar, um testemunho do que Deus já fez. Eu prefiro ser servo, né? Porque quando a gente prega, irmãos, a palavra do Senhor diz que ela é uma espada de 2 gumes. Então, ela corta aqui, corta ali e vem voltando. Mas muitas das vezes, que sejam bênção, cajado, correção, é para nossas próprias vidas. E nesta noite aqui, saia bendizendo ao Senhor. Se une um pouco mais, sabe? Com os irmãos. Se envolva com as coisas de Deus. Respeita as autoridades suas. Né? Por onde vocês vão passar. Não estou falando que aqui ninguém respeita, mas respeita, que a gente tem sempre aprendido um com o outro. O Aristóteles escreveu dizendo, tudo que eu sei, nada eu sei. Muitas das vezes a gente se perde na soberba da gente. Eu já sei muito, não precisa mais. Não sabe nada, irmãos. A gente pode ter um conhecimentozinho, que para Deus é nada. E a gente está sempre aprendendo. Sempre alguém tem alguma coisa para nos oferecer, irmãos. E nesta noite aqui, irmãos, Deus falou, vai continuar falando. O culto não acaba aqui. O culto é na tua casa. Amanhã você já vai amanhecer diferente. O que você veio buscar, você vai levar, porque Deus é Deus. Passando a oportunidade, eu queria fazer uma oração a todos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos de pé. Pai Altíssimo, Pai Celestial, Pai das luzes, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, te bendizer, te exaltar, te apresentar a todos, desde as criancinhas aos adultos. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece o escondido e o oculto. E creio, Pai, que ao eu entrar nesta porta, eu vou sair daqui diferente, transformado, assim o teu povo, a tua igreja, Pai. Não nos despede de mão vazia, porque o Senhor fala através do louvor, da adoração e da palavra, e que o Senhor venha fortalecer o anjo dessa igreja, Senhor. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, Senhor. Fortalece o teu povo, a tua igreja. Abençoe, Pai. Que o Senhor venha trazer pessoas que venham sair daqui transformado pelo poder da palavra, Senhor. Te agradeço por essa rica oportunidade, e sei o que eu vim buscar nesta noite, eu estou levando, que é a paz, a graça e a unção, e assim eu transmito sobre o teu povo, a tua igreja, para a tua honra e tua glória, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Continue falando conosco, Senhor, na nossa casa, nos nossos lares,
por onde nós viemos passar, Senhor. Tragam pessoas para que juntos vamos te bendizer, te exaltar e bendizer que só o Senhor é Deus. Se tem alguém que precisa de uma cura, o Senhor venha curar para que o seu nome seja glorificado, Pai. Se tem alguém que precisa de uma porta de emprego, o Senhor abre porta onde não tem porta. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado e não vai nos despedir de mão vazia. Obrigado por essa rica oportunidade e cada um que deixou seus lares e seus afazeres. E juntos viemos te bendizer, te exaltar e te glorificar, que só o Senhor é Deus. Assim eu te peço e apresento a todos para a tua honra e tua glória, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.